Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa primeira jornada da transformação. Nesta jornada, vou te mostrar o caminho para destravar o raciocínio lógico e a inteligência matemática. Essa é a minha proposta de vida nesse momento. E eu te respondo, meu amigo, minha amiga, eu te digo que esse sentimento, essa dor que você sente, que é tão profunda, e na verdade é o resultado do ensino tradicional, em que você foi submetido durante longos anos da sua vida escolar. Olá, eu sou Gisele Eirado e eu estou aqui para conversar com você sobre essas dores que você sente, o seu raciocínio travado, a sua inteligência matemática travada, e você traz essa dor na alma da matemática desde muitos anos de toda a sua vida escolar. Mas eu digo para você, essa dor, ela não é uma dor sua, ela é uma dor que você comprou dos outros e permitiu que ela entrasse no seu sistema, nos seus sentimentos. Porque você foi submetido ao ensino de matemática, de fórmulas e resultados, onde não foi respeitado o seu raciocínio lógico. Porque a matemática não foi ensinada passo a passo, explicando cada passo, trabalhando os códigos da sua linguagem, para que você pudesse entender a lógica dela. Tudo veio muito pronto, muito preparado. E o que se vê hoje em dia é que as pessoas aprendem matemática, veem fórmulas prontas, fórmulas mágicas, que elas não sabem de onde vêm, que são obrigadas a decorar, e listas de exercício com problemas para decorar e para fazer na prova. Então, a matemática virou, de repente, uma grande barreira na vida das pessoas que tem que decorar. Matemática não é decoreba. É claro que a memória ela é importante na nossa vida em tudo, mas a matemática é raciocínio. Matemática ela vai desenvolver as suas conexões neurais, ela vai desenvolver as suas habilidades e competências para você raciocinar, para você ficar mais inteligente, vai construir esquemas mentais. Então, isso é que é importante você entender. Então, muita coisa que você sentiu e ouviu na escola, que você não aceitava isso, você sentia a sua inteligência afrontada, você escutava das pessoas, olha, ele não dá para matemática, não, ele não tem competência, ele é fraco. Isso não é verdade. Isso foi imposto a você e você, por imaturidade, você aceitou. Então, você passou a sentir uma dor profunda, pensando assim, olha o que essas coisas falaram para você na escola, o que isso se transformou lá dentro para você. Eu sou burra em matemática, eu sou ruim em matemática. Matemática não é para mim. Só aprende matemática quem tem dom, quem tem talento, que já nasce para matemática. Isso não é verdade. Ah, mas a matemática é para gênio, não é para mim. E por aí vai. E essas crenças limitantes, isso são crenças, tá? Limitantes, elas só servem para te trazer dor. E aí, como você deixou isso entrar no teu sistema, os teus sentimentos, você sente-se um fracassado, se envergonha e se sente humilhado porque você não domina bem a matemática básica. Ah, mas professora, eu fiz um curso, eu sou um profissional de ciências exatas. É, mas como foi ensinada a matemática para você? Você recebeu ela pronta, decorou, se preparou para a prova, passou, resolveu o problema. Não é esse o objetivo da matemática. E aí você, com essa dor toda que você sente, você internalizou todas essas crenças limitantes, todos esses mitos. Isso te dói profundamente, né? Isso te afronta profundamente. Você se sente menor que os outros. Você se martiriza, você se julga. Sente que sua autoestima fica destruída. Você se torna o seu próprio algoz, tem uma vozinha aqui dentro de você
que vive dizendo essas coisas para você, que você é ruim nisso, pode disso, você é um fracassado. Isso é uma coisa que dói profundamente. E essa voz te julga como incapaz e incompetente, e você se sente muito dolorido com isso. Isso te faz muito mal, isso te dá dor nas costas, você não consegue dormir direito, tem insônia, amanhece o dia mal, ai, amanhã eu tenho uma reunião e eu vou estar com pessoas de nível superior, engenheiros, arquitetos, pessoas que têm um padrão mais alto que o meu, e eu já estou sofrendo desde hoje, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar direito, e aí como qualquer porcaria, e isso tudo está te doendo. É essa dor que te mata. Mas, por outro lado, o teu sonho e desejo mais profundo é trabalhar e se profissionalizar em profissões de ciências exatas, porque você admira, você ama e sonha em querer ser um engenheiro, um técnico, um arquiteto, um profissional de clima, seja lá do que for. Mas no teu caminho está a matemática. E é isso que te deixa completamente em desconforto, porque você sente que as oportunidades passam na sua frente, você perde essas oportunidades. E é por isso que você está aqui. Eu te parabenizo por isso, porque você é um vencedor, porque você está correndo atrás dos seus propósitos. Você não está deixando que essa dor te diminua. E por isso você está lutando contra esse medo e essa insegurança. E você, às vezes, inventa desculpas, como a matemática me trava. Você não vai conseguir, porque alguém já disse isso para você e você acreditou. Você não é burro para matemática. Você tem competência para aprender. Basta que você seja submetido a um método que te ensine passo a passo, dando todos os argumentos para você vencer essa dificuldade da matemática. E é por isso que eu quero mostrar para você que isso é possível aqui neste webinário. Eu quero que você perceba que o seu raciocínio ele precisa ser valorizado. E você, diante de um método de ensino com jeito certo, respeitando o seu raciocínio, as suas habilidades e competências, você chega lá. É como você dá o primeiro passo. É como andar de bicicleta. No primeiro momento parece muito difícil? Parece. Mas você, aos poucos, você, com uma pessoa do lado te dando apoio, um monitor, um professor, um mestre, você vai vencendo cada passo e você aprende a andar de bicicleta. Ah, teve desafios? Com certeza, mas não foi por isso que você desistiu. E você se sentiu empoderado de poder vencer as dificuldades. A mesma coisa com o ensino e aprendizado da matemática. No início, você pode achar extremamente difícil, mas com o apoio, com o passo a passo, você vai aprender no seu tempo, na sua velocidade, aprimorando todas as suas habilidades e capacidades. E todo método tem o seu ritmo e vai respeitar o seu raciocínio lógico. Ele foi desenvolvido e preparado com o objetivo de resgatar a tua autonomia de pensamento, de te empoderar. Então, nessa jornada, você vai descobrir as suas habilidades, capacidades e prazer pelo aprendizado. E você vai ver que você ainda tem algumas coisas que você pensa assim, mas professora, eu já tentei aprender antes e não consegui, comigo não funciona. Cara, eu te digo, não é que você não consegue, é que talvez você nunca tenha te mostrado o jeito certo.
E é igual tentar abrir uma porta com a chave errada. Você não consegue. Vai querer arrombar, vai querer... Não, mas se eu te der a chave certa, ela abre tranquilamente. Então, eu estou falando para você, se você for submetido a um método correto que respeite a tua inteligência, você vai conseguir. Então, provavelmente também você, vou fazer uma analogia que sabe dirigir um carro. E você se lembra como foi no primeiro momento, quando você começou a dirigir aquele carro? Percebeu como era difícil primeiro você saber o nome de embreagem, o que é a embreagem, um acelerador, o freio, o câmbio, e como é que você ia interagir com isso tudo, e os espelhos retrovisores, como é que você ia controlar o seu pé na embreagem, no acelerador. Isso tudo são variáveis que, para você, no primeiro momento, pareciam terríveis. Hoje em dia, você faz tudo com uma facilidade incrível, raciocinando plenamente, já fez tantas vezes que já automatizou, e você não sente medo mais. Você internalizou. A mesma coisa com a matemática. Você, no primeiro momento, parece que tudo é tão difícil, mas se alguém chegar e disser para você, olha, nós vamos passo a passo te mostrar a função de cada coisa aqui. Então, nós vamos, nesse momento, sentir que tudo é possível, passo a passo, respeitando o seu tempo, no seu jeito. Mas aí você diz, professora, mas isso é outra coisa, dirigir carro é uma coisa. Sabe, eu já sou adulto, é tarde demais para eu aprender. Aprender não tem idade, meu querido. Aprender você aprende a qualquer momento. Porque o seu cérebro, inclusive, para ele se tornar saudável e ser saudável durante muitos anos da sua vida, e eu espero que seja, você precisa desafiá-lo. E desafiar o cérebro é justamente o que nós fazemos sempre que nós estamos diante de novos desafios e novas aprendizagens. E aqui eu estou falando exclusivamente da matemática. Então, você acha que uma pessoa, depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, ela não pode aprender a dirigir? Ou ela não pode aprender matemática? Quando eu dava aula na universidade, eu tinha um colega que era professor de matemática, ele era mestre em matemática, como eu, e ele dizia, Gisélia, até os 28 anos eu era analfabeta e morava na roça. Ele começou a estudar depois dos 28 anos. E ele aprendeu, e ele estudou, e ele se desafiou e venceu todos os desafios. E era professor em universidade. Então, até os 28 anos, ele foi analfabeto, ele não sabia nem escrever os números, as letras, ele não conhecia nem os números. Então, é bom você pensar no seguinte, professora, mas eu tenho vergonha, sabe? Eu tenho vergonha porque eu já me acho velho. Cara, velho, idade, é só um número. Você está aberto para aprendizado em qualquer tempo da sua vida. Não é a idade que vai determinar isso. É a sua força de vontade. É você querer. É você ter os seus sonhos e ir atrás dele. Isso é que é importante. Mas professora, eu também não tenho tempo para estudar, sabe? Você não precisa de muitas horas para estudar. Você só precisa de 15 a 20 minutos. Focado. Você pode estudar em qualquer lugar, a qualquer hora. Até no trabalho, você teve uma hora de cafezinho, 15, 20 minutos, você pode dar uma olhada ali. Mas eu olho e às vezes eu não entendo a primeira vez. Ora, você escuta a primeira vez. Quando você escuta um conteúdo a primeira vez, você expõe o seu cérebro a esse conteúdo. E ele começa a interagir. Então, se você expõe ele na primeira vez que escutou, mas eu não entendi, tudo bem. Tudo bem. Volta depois e faz. E faz de novo.
você vai ver que cada vez que você ouve o vídeo, na segunda vez, você está achando a coisa mais fácil. E é assim que nós aprendemos em tudo. Você quer ver um bebê quando começa a andar? Ele primeiro engatinha. Cai, chora, bate a cabeça, aí vai fortalecendo a musculatura da costa, das pernas, e vai se levantando, mas ele não desiste. Não é porque ele levou o primeiro tombo que ele vai desistir. Não é porque você foi exposto a um conhecimento matemático a primeira vez que você desiste. Você continua. E é assim que nós vamos vencendo na vida. Todas as nossas fases da nossa vida, todo o nosso aprendizado, ele cumpre essa lei de aprendizagem. Então, o maior erro é eu trazer tudo pronto para você entregar na tua mão. Por quê? Porque eu não estou permitindo que você faça as conexões neurais, que os seus neurônios se conectem. E cada vez que eles se conectam, você está construindo estruturas mentais que são importantíssimas. E essas estruturas mentais estão tornando você muito mais inteligente. Então, é isso que eu estou dizendo para você. A vergonha que você sente, o medo que você sente, são coisas que foram insufladas em você. Não vem de você. Porque quando você era criança, você não tinha de tentar engatinhar, porque ia cair, ia se machucar, você não tinha esse medo. Você não tinha medo de cair. Você não tinha medo de rolar, bater a cabeça. Você ia e você aprendeu. E hoje em dia você anda, você faz muitas coisas. E quantas outras coisas aconteceu da mesma forma? A mesma coisa, falar. Nós nascemos sem falar, mas nós tentamos. Começamos com o Gugu Dadá, como o pessoal diz, e fomos em frente, porque nós não tínhamos vergonha, medo, nós não tínhamos as crenças limitantes dentro de nossas cabeças, nós não tínhamos os medos que outros jogam, o medo que o papai e a mamãe têm e falam, o medo que o irmão, o colega fala para você, olha, não faça isso, é muito perigoso. Entendeu? Então, como você estava despido disso tudo, você era uma criança, um bebê, você tentou. E qual foi o resultado? A vitória, foi um sucesso. Então, é isso que eu estou dizendo para você. O que faz a diferença em você? É você querer, é você quebrar toda essa estrutura de crenças limitantes, toda essa estrutura de julgamentos, sabe? Toda essa estrutura de dor, de vergonha. Eu sou velho para aprender, para voltar para a escola. Isso é muito difícil para mim. Eu acho que é muito difícil. Nada é difícil. Se você quiser aprender, imagine só. Será que aprender matemática é mais difícil do que você aprender a andar ou a falar? Você já pensou nisso? Você já pensou que você saiu do colo da mamãe, do papai, da tia, e foi para o chão, se arrastar, rolar, cair, explorar cada poeirinha no chão? Será que aprender matemática é mais difícil? Eu acho que é tão difícil quanto. Porque você, quando bebê, estava construindo as suas conexões neurais, você estava construindo estruturas neurais para andar. É o que você tem que fazer em toda a aprendizagem, fazer as conexões e as estruturas. E é assim que nós aprendemos, assim que eu aprendi, assim que cada um de vocês aprendeu. Então, o que eu quero dizer para você é que você pode, basta quebrar esses estigmas, basta quebrar essas crenças. E quando você é submetido ao método certo, você vai mais rápido ainda. Porque
com pequenos passos e simplicidade, você vai construindo grandes castelos, não é? Ah, professora, mas eu esqueço muito rápido o que eu aprendo. Sim, muitas vezes você esquece porque você ainda não focou, você olhou de forma genérica. E também, para que você continue com uma memória ótima, existem métodos e técnicas que dizem o que eu aprendo hoje, amanhã eu pego e dou uma releitura, 24 horas depois dou uma olhada rápida. Isso eu vou transferindo o conhecimento da minha memória temporária para a memória permanente. Então, isso é importante. Então, tudo isso está ligado a método e a conhecimento. Ah, professora, mas eu também não tenho tempo para estudar porque eu tenho uma rotina de trabalho muito pesada e eu tenho a família. Sim, mas você não precisa de muitas horas o dia inteiro. Você com 15, 20 minutos, até menos, porque tem vídeos de vários tempos pequenos, foi tudo planejado e organizado para que você tirasse o máximo proveito. E, além disso, à medida que você começar a entender e encadear o raciocínio lógico, você vai começar a sentir um prazer indescritível, porque cada vez que nós dominamos um conhecimento que nós achávamos impossível, nós nos sentimos empoderados, nós nos sentimos muito fortes. E eu vou contar para vocês, eu dando aula no curso de engenharia, eu tinha um aluno que eu sempre, durante o curso, eu chamava, quem quer vir ao quadro resolver um exercício? E os alunos não queriam vir, porque aí eu observei que o medo da matemática é tão grande que os alunos tinham medo de vir para o quadro. E eu dizia para eles, pode ir, eu dou suporte para você. Se você cometer um erro, eu dou suporte, não tem problema. Aí esse aluno resolveu vir. O nome dele era Matheus. E ele veio, e eu ia, e às vezes eu ficava no fundo da sala olhando, quando eu via que ele cometia um errinho, eu chegava perto dele e dizia assim, ó, isso aqui não está legal não, você tem que fazer assim, assim. Aí, posso, professora, posso apagar? Pode apagar. Posso escrever no meu caderno? Aí ele escrevia no caderno, agora ele ia para o quadro. Aí ele fazia. E aí ele era o único que se dispunha a ir ao quadro, toda vez que eu chamava. Quando chegou no final do curso, ele falou para mim, ah, professora, mas eu estou tão feliz, porque eu vi que eu indo ao quadro e a senhora me dando apoio, eu cresci muito na matéria, eu agora dou aula para todo mundo aqui na sala. Sim, porque ele venceu o medo, ele quis se expor, ele não deixou que o medo o constrangesse como os outros deixaram. Então, ele conseguiu dar um passo a mais do que os outros. E assim, a felicidade dele, o empoderamento dele, o poder que ele sentiu, foi fantástico. Então, é isso. Ah, mas eu tenho medo de falhar de novo. Mas olha, errar não é um crime. Errar faz parte da aprendizagem. Todos nós, quando estamos aprendendo, nós erramos. E faz parte, não é para você se condenar, porque se você já soubesse quando está aprendendo, você não precisava aprender, porque você já sabe. Mas quem está aprendendo erra, e o erro não é de envergonhar. Eu sei que na escola as pessoas condenam e criticam muito quem comete um pequeno erro. Não, o erro faz parte da aprendizagem. E não é por isso que você vai desistir. O erro, ele está só dizendo para você, olha, você precisa fazer um ajuste aqui. Vamos fazer o ajuste? Vamos ver onde não entendemos. Mas você também vem com uma outra objeção. Minha vida já é tão corrida, professora, não consigo me comprometer. Justamente porque a vida é corrida, você precisa de clareza mental. Quando a matemática deixa de ser um peso, sua cabeça fica mais leve até para lidar com o resto que você quer. E você se sente mais poderoso. E outra coisa, você vai ver que as pessoas vão olhar com você de uma forma diferente, porque todo mundo tem medo da matemática, mas todo mundo gostaria de entender a matemática, porque sente que
te dá poder. E admira quem sabe matemática. Então, essas objeções, elas são apenas barreiras para te travar, para você não ir adiante, entendeu? E eu vou dizer mais uma coisa para você. Eu dei aula em muitos cursos de universidades. Eu dei aula em cursos dos mais diversos, em todas as engenharias, ciência da computação, administração, contabilidade, economia, biologia, matemática. Então, eu vi isso se repetir em todos os cursos. Em todos os cursos. Então, não é para você sentir medo, é para você olhar para dentro de você e dizer assim: eu tenho o poder de vencer isso. E eu, durante 10 anos, eu trabalhei no curso de licenciatura de matemática, formando professores de matemática e dando aulas em laboratório. Eu criei laboratório de matemática. E nesse laboratório que eu criei, eu ensinava matemática para os professores de matemática ensinarem matemática de uma forma diferenciada. E eu coloquei esses alunos para congressos, eu coloquei esses alunos para trabalho de campo em várias escolas no Rio de Janeiro, escolas particulares e públicas. Trabalhamos, criamos material concreto, inclusive para ensinar matemática para cego. Então, e esses alunos, eu trabalhava com eles, esses futuros professores que estão no campo trabalhando, eu trabalhava com eles a partir de material concreto, papel, lã, sim, vários materiais de baixo custo mesmo. E a partir desses materiais, eu tirava a matemática que eu precisava ensinar naquele momento. Então, foi muito prazeroso isso, porque eu vi os alunos, eles dizerem assim: meu Deus, mas é tão fácil isso. E por que eu acho tão difícil? Por que não ensinam assim? Porque realmente, quando a gente tem o método certo e trabalha esse método, as coisas se tornam mais simples. Porque você ia trabalhando passo a passo e alguns alunos chegavam e ficavam assim. Eu falava assim para eles: eu gosto de ver quando o queixo de vocês cai, porque vocês ficam realmente surpresos com o que foi feito aqui, com esse trabalho. Mas era muito bom. E o que eu fiz com tudo isso que eu desenvolvi no laboratório e também nos outros cursos? Eu resolvi criar um método e trouxe tudo para o online, né? Depois que eu me aposentei, claro, porque eu trabalhava muito, eu resolvi transformar isso em vídeo. E eu eu criei muitos cursos em vídeo. O grande desafio para mim foi dominar, porque eu faço tudo em PowerPoint, animado, muito colorido, explorando muito os conceitos e desenvolvendo esses conceitos, tanto a parte geométrica como algébrica. A parte algébrica, que é a parte de matemática básica, que normalmente os alunos dizem: professora, eu não sei matemática básica. É tudo muito bem trabalhado nesse método, é isso que eu digo para você. O método é ensinar matemática do jeito certo. E com isso você deixa o aluno se desenvolver, dá espaço para ele desenvolver o raciocínio lógico dele, dá liberdade para ele ir e voltar no vídeo quantas vezes quiser. E é esse trabalho que eu estou fazendo aqui, por isso, isso é uma jornada da transformação. Então, esse método, esse meu histórico que eu falei para vocês aqui, é para mostrar que o método que eu desenvolvi, ele é um método que foi testado no campo de batalha, em sala de aula, foi não só por mim, como também pelos meus alunos do curso de matemática, porque eu orientei muito trabalho de TCC e nós preparávamos o trabalho de campo e eles iam para as escolas aplicar esse trabalho de campo nos alunos, nas escolas tanto públicas quanto particulares, e eles tinham resultados excelentes. As pessoas, as diretoras, professores de matemática, assistiam
a oficina de matemática que eles montavam como trabalho de TCC, e elas pediam muitas vezes para eles voltarem. Às vezes eles não voltavam para a escola para dar aula, porque eles estavam terminando faculdade, já trabalhavam, eles não dispunham de tempo. E alguns deles eu peguei os trabalhos que eles criaram e escrevi em vários congressos, porque eu colocava os alunos em congressos também. Então, eles voltavam muito felizes, porque eles se sentiam muito empoderados, né? Eles recebiam muitos elogios dos professores, diretores, de escola, então eles ficavam muito felizes. Então, é esse método que eu trouxe para você. E esse método que eu montei um curso que é Destrave o raciocínio lógico e a inteligência matemática, e eu faço esse destrave com você através do curso de Esfera. Esse curso ele foi desenvolvido em 2 módulos. O módulo 1, elementos da esfera. O módulo 2, equação da esfera. Eu dou de bônus 2 PDFs com exercícios para você resolver. Tem uma comunidade, você tem tutor no curso para tirar as dificuldades, todas as dúvidas, né, que vocês têm, e ter interação comigo também. Né? E como eu vou entregar esse curso para você? Esse curso ele é online, já está totalmente gravado e dentro da Hotmart. Assim que houver o pagamento do curso, você já recebe o curso. Né? Então, esse curso, Destrave o Raciocínio Lógico e Inteligência Matemática, ele é um curso que foi desenvolvido de toda a experiência que eu desenvolvi nesses 40 anos. Né? Eu mostro para você que esse curso realmente é uma oportunidade para você destravar o seu raciocínio, porque da forma que ele foi desenvolvida, eu que olho na internet esse curso de matemática, não tem nenhum que tenha sido desenvolvido como ele. Pode ser que tenha em algum lugar, não vou dizer que ele é único, mas ele traz uma metodologia inédita, uma forma de trabalhar diferente a matemática. Então, o Destrave o Raciocínio Lógico e a Inteligência Matemática, ele é um curso que foi desenvolvido e ele traz em si muito conhecimento e muita técnica de ensino. Porque eu, como mestre em educação matemática, eu sempre tive uma preocupação muito grande quando eu ia dar aulas, fosse para que curso fosse. Como eu vou ensinar essa matéria para os meus alunos? Como eu vou trabalhar essa matéria que tem tanta abstração e traz um nível de dificuldade grande para os meus alunos? Então, por esse meu pensamento, é que eu desenvolvi durante todo a minha vida profissional essa metodologia. Não foi que caiu de repente na minha mão, não foi que eu nasci gênio, não foi que eu nasci talentosa para matemática. Não, eu gostava de matemática, mas também encontrei os perrengues de matemática pela vida. Tá? Todo mundo que estuda matemática tem dificuldades. Inclusive, tem uma frase muito interessante de Einstein, que alguém chegou para ele e falou assim: como é que eu faço para a matemática ficar fácil? Porque eu sinto uma dificuldade em matemática. Ele olhou para a pessoa, riu e disse assim: eu também, às vezes, encontro muita dificuldade. Mas ninguém desiste. Mas é um desafio. Quando a gente encontra alguma dificuldade numa coisa que nós queremos fazer, é um desafio. É mais um momento para nós pularmos uma barreira. Então, agora, veja, vamos fazer uma ancoragem aqui. Uma aula particular de matemática, um bom professor particular, que nem todos são muito bons, né?
custa, em média, de 100 a 150 reais, certo? O meu curso, ele tem 16 aulas. Ele não é um curso longo, são 16 vídeos para você estudar. Então, para você estudar 1 hora de aula, como eu disse, pagando 100 reais para um professor, ou 150 reais, você ia pagar 1.600 reais ou 2.400 reais para ter 16 aulas. A aula particular não viria com a organização que vem, com o planejamento que ela tem, não viria animada em 3D, mostrando os gráficos para você, passo a passo, para você ver quantas vezes quiser. Uma aula particular, você paga esse valor naquela hora. E se depois você tiver dúvida? Você vem na outra aula particular, que você já está pagando pela segunda vez, 100 reais. Né? E assim vai. Então, você tem os cálculos, todos os cálculos na aula, todos. Estou dizendo para você, todos. Os cálculos são animados, algebricamente. Toda a álgebra. Se você tem que fazer uma fatoração, ela vem animada. Se você tem que fazer uma radiciação, fazer uma racionalização, ela vem animada. Tudo vem animado e colorido para você ver. Tudo vem ressaltado, é narrada, passo a passo, cada dificuldade que você tenha. Então, mas eu posso estudar em livro? Pode. Um bom livro custa 80 reais, até 200, 300 reais, um bom livro de matemática. Você pode também estudar. Mas o livro também ele tem uma metodologia estática. Né? Tá ali, você não tem com quem trocar. E eu via durante a minha jornada que eu dizia às vezes para os alunos, pega um livro de matemática e estuda. Professora, eu não consigo entender nada do que está escrito no livro. Eu não entendo o que o autor diz. Né? Por quê? Porque justamente a linguagem matemática, e toda a ciência tem linguagem, não foi trabalhada passo a passo. O significado não foi trabalhado. Então, o que os alunos chegam na universidade ou no curso de ensino médio, ou no curso de... eu dei muita aula em profissionalizantes, que são de operacionais, né, os cursos operacionais, os alunos pegam os livros e não conseguem entender, porque não foi trabalhado isso. É o que eu digo para você, botar a matemática numa bandeja e entrega para você. E você diz assim, para que serve isso? O que é isso? O que significa isso? Se não tem significado, também você está travando o teu raciocínio lógico, óbvio, não é? Então, os livros, eles são bons? São. Existem excelentes livros. Mas o tempo que você gasta numa aula bem planejada, com metodologia, do método certo, do jeito certo, e o tempo que você vai estudar com o livro que você estuda sozinho, você vai gastar muito mais tempo. Você vai atingir? Vai, sem dúvida vai. Mas você vai ter que dispor de mais tempo. Professora, mas eu pego tudo na internet, professora. Está tudo salpicado. Então, você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela não está orientada para te levar num caminho direto, sem perda de tempo. Mas eu aprendo. Eu não estou dizendo que você não aprende, você aprende. Existem aulas, eu vejo os professores na internet, e acho que tem bons professores. Mas eu já escutei de alguns alunos dizerem assim, mas ele dá aula igual dá na sala presencial, tudo igual, não muda nada. É a metodologia, é o jeito certo de ensinar. Mas as pessoas aprendem. Sim, elas aprendem, com certeza que elas aprendem. Elas têm que dispor de mais tempo. Isso tudo é verdade. Então, eu proponho exercícios, problemas, e resolvo, e também proponho novos exercícios. Então, com isso, eu posso dizer para você que o meu curso ele poderia custar muito mais caro. Mas, hoje, especialmente, eu estou
poderia cobrar R$ 1.497. Mas eu vou fazer uma oferta incrível para você e ele fica por R$ 997. Mas como hoje é um dia de lançamento, eu resolvi, por conta própria, fazer uma oferta de R$ 497. De tudo isso, eu quero dizer para você que você pode pagar esse curso à vista, em cartão, ou pode financiar em 12 vezes no cartão de crédito ou no Pix. Você pode pagar no Pix. Mas, agora, nesse momento, eu digo para você, você tem 3 oportunidades, 3 maneiras de pensar. Eu não quero financiar nada em mim. Eu quero continuar do jeito que estou. Tudo bem, é a sua escolha. Você pode continuar na sua zona de conforto, sentindo aquelas dores que você sente, abrindo mão dos seus sonhos e paralisado, estagnado na sua profissão, sentindo mal-estar consigo mesmo, se sentindo péssimo, fracassado. Mas essa é a sua escolha, eu respeito, não julgo. Ou então você pode ter a segunda opção, que é dizer assim, não, professora, eu posso estudar sozinho e aprender sozinho. Também é uma escolha e eu respeito. Você pode estudar sozinho, aprender sozinho e despender do tempo que você quiser. A terceira escolha é você comprar o meu curso e eu parabenizo você, porque você está investindo em você, você tem os seus sonhos e quer atingir esses. Mas você tem toda a liberdade para tomar essa decisão hoje. E eu estou aqui para colocar agora o link para que você possa ter acesso ao curso que é de R$ 497. Então, eu vou colocar o link agora aqui, que deve escolher esse curso, se você quiser investir em você. Eu te parabenizo e eu te espero lá na Hotmart. Tá? E foi um prazer estar aqui com vocês.